Graças a Deus, amados, sou o Reverendo Rovier, estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. Encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, apenas 3 versículos de 3 a 5, diz assim a Palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amados, nesse texto aqui o apóstolo Paulo traz informações importantes para nós, no sentido de que a ideia de que a tribulação é algo que é difícil. Ele aponta como algo difícil. É algo difícil que não... E se nós pensarmos na questão da tribulação, dificuldade ou crise, nenhum de nós gosta de passar por situações como essa. Então, a tribulação ela tem sua dificuldade sim. Nenhum de nós gosta de passar por momentos difíceis, né? Nenhum de nós gosta de viver momentos de tribulação. E nenhum de nós também acha que passar por tribulações ou momentos difíceis seja algo tranquilo, né? Nenhum de nós realmente gosta de passar. No entanto, existe algo importante, que dentro de um momento de crise, um momento de tribulação, nós passamos a nos conhecer melhor. Nesse momento de crise, nós passamos a entender que nós temos limites, né? Que os nossos limites, eles chegam, né? Eles se apresentam, né? Os limites, eles se apresentam, e aí nós percebemos que os nossos recursos, eles chegam ao fim, e nós percebemos que durante uma crise, ela se instala exatamente por causa da falta da condição de nós resolvermos os problemas. E os problemas, às vezes, eles são difíceis de lidar, e aí nós não temos o know-how ou conhecimento suficiente para lidar com essas crises. E aí, geralmente, a questão da crise, quando ela vem, quando nós não temos a solução, como lidar com a crise, geralmente nós entramos num estado de apatia, né, um estado de por que está acontecendo, e aí nós fazemos uma série de questionamentos. Exatamente por causa dos nossos limites, né? Nós, no momento da crise, nós passamos a perceber que nós temos nossos limites sim, a nossa capacidade, às vezes, ela chega naquele limite, e nós percebemos que dentro desse momento de crise, nós aprendemos algo que a gente não tinha aprendido ainda. Nós percebemos que a nossa capacidade, ela realmente tem aquele limite que chegou ali, e automaticamente a apatia, ela pode tomar conta sim. É natural acontecer isso. No entanto, além de nós descobrirmos esse ponto, né, do nosso limite, nós também no decurso nós passamos a descobrir também que Deus ele tem o controle de todas as coisas, e para Deus não há realmente a questão de problemas e coisas difíceis, porque aí nós percebemos o seguinte: quando no momento de crise nós buscamos ao Senhor, a ideia da perseverança aqui, quando se fala de perseverança, a ideia de dependência, né, que a crise, né, a tribulação produz perseverança, a ideia de que a crise instaurou, agora não sei o que fazer. E aí nós entramos no caminho da perseverança, que seria o caminho, na verdade, da dependência e buscar a presença de Deus. E aí nós começamos a aprender coisas que nós não tínhamos aprendido ainda. Então, no decurso da crise, Deus vai nos ensinando, nós vamos aprender, nós vamos perceber que nós temos limites realmente, mas que Deus é limitado em termos de recursos, Deus é ilimitado em termos de saber como lidar com as situações, e Deus ele vai ajustando as situações. E quando chega lá no final, nós percebemos algo importante, que a perseverança, na verdade, essa dependência que a gente passa a ter com o Senhor, ela produz algo muito, muito importante para as nossas vidas. E o texto vem falando para nós aqui o seguinte, não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, Paulo ele fala, eu estou me gloriando na tribulação, porque a tribulação ela vai mostrar a minha dificuldade, mas ela vai mostrar que Deus está trabalhando, e eu estou amadurecendo com o processo de trabalhar de Deus na minha vida. Então, e ele começa a falar, a tribulação produz perseverança, dependência de Deus, caminhar com Deus, buscar a presença de Deus, perseverar em Deus. E a perseverança produz essa experiência. Então,
A experiência ruim, ela traz para nós um know-how de conhecimento que até então nós não tínhamos. E esse know-how de conhecimentos, ele serve para a vida. Ele é importante para a vida, é importante para as nossas vidas. É importante porque a dificuldade que nós passamos hoje, nós podemos ajudar pessoas depois. Eu lembro que algumas pessoas que eram usuárias, né, de droga e passaram por aqueles momentos difíceis, e elas queriam libertar das drogas, e essas pessoas hoje, né, que eu tive contato, elas hoje estão trabalhando em casas de recuperação para ajudar pessoas. Então a crise dela produziu uma experiência para que ela pudesse ajudar outras pessoas. Talvez a sua crise hoje, o problema que você está passando hoje, com certeza é algo que Deus está trabalhando, Deus está cuidando, e automaticamente vai servir de experiência para você ajudar pessoas no futuro. Então, amados, quando Paulo fala aqui que a tribulação produz perseverança, né, que é a ideia de andar com Deus, a perseverança produz experiência. Essa experiência é muito boa, porque acaba criando em nós uma atitude de que nós passamos pela crise e agora nós sabemos como lidar com as situações. Então, nem sempre a crise, né, no primeiro momento a crise ela nos traz assim uma dor no coração, a crise ela nos traz uma dificuldade, mas no decurso da crise, Deus vai nos ensinando e automaticamente nós criamos aí uma experiência, e essa experiência, esse know-how de experiência que nós temos, nós passamos a ser pessoas mais fortes por dentro, nos amadurece, nos torna pessoas mais maduras, mais fortes. As crises, na verdade, elas nos fortalecem e nós saímos lá na frente diferentes. Então, por isso que Paulo fala que ele se gloria na crise, porque é na crise que ele aprende melhor. Então, exatamente essa é a mensagem desse texto. Eu vou fazer uma aplicação agora no final, com o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, nesse trabalhar de Deus ele coloca no nosso coração que o amor dele está derramado em nosso coração nessa crise. Nós estamos aprendendo de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem feito isso. O Espírito Santo derrama, na verdade, a ideia de transbordar o amor de Deus em nosso coração para nós lidarmos com a crise. E é com o amor de Deus que nós conseguimos lidar com as crises. Na verdade, as crises, as tribulações, elas não são resolvidas por nós. Nós não conseguimos resolver. Nossa capacidade, às vezes, chega no limite, sim. Por isso nós necessitamos realmente de buscar em Deus, o amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, vai nos fazer agora trabalhar nessa crise e tornarmos pessoas mais fortes e passarmos pela crise e automaticamente vencermos a crise. E aí, amados, a crise, a tribulação, a dificuldade é automaticamente ser bênção para as pessoas que estão em volta de nós, para as pessoas no futuro, né? Então, para que esse momento de crise hoje automaticamente é pedagógico, e Deus usa isso para nos ensinar e para nos fortalecer. Então é isso. No primeiro momento, a crise é ruim, né? É a primeira aplicação. Mas Deus usa a crise de forma pedagógica. E aí nós entendemos que nós temos limites e Deus é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. E nós entendemos que Deus ele vai nos ensinando no decurso e vai nos ajudando. Que Deus te abençoe e te fortaleça, e que essa esperança, né, que depois surge no nosso coração como um vento suave que vem no momento que está calor e refresca a nossa vida, como um vento suave que vem, na verdade, a esperança refrescar o nosso coração e nos dar tranquilidade, né? Que esse vento suave da esperança possa brotar no seu coração depois que você vencer e passar por esses momentos de crise que muitas vezes nós passamos. Que Deus te abençoe e te fortaleça.